de novo não. De novo não. É só brincar. Não. De novo não. Levanta sua mochila de fora. Mamãe, eu quero. É só brincar. Caio, pega a bolsa de Caio, de Caleb. Daí. Ei, pega a bolsa e bote lá no canto. Como? Bota a cara. Ô, Geraldo, não faz isso, seu irmão. Eu não beijei. Então beija, mas não maltrata ele. Nós todos temos as nossas diferenças, isso já sabemos. Mas existem coisas que não servem para nós. Já pensou no pular de nada pensar? Sabia? Meu filho? Ó a TV, sai de perto da TV, bora. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Quase. Não, isso não vai. Já pega. Obrigado. Cada qual você está